E é isso aí, estamos aqui, 2024, já começou, né, Will? Apesar da gente estar fazendo Pois esses é. episódios especiais gravados, já estamos aqui no ritmo do ano novo, né? Gravado ou não, sempre presentes, nós e a nossa plateia. Plateia calorosa, com a temperatura que nós estamos passando Demais. aqui. Mas, antes de mais nada, você já sabe aqui, esse aqui é o Pod Letras, um podcast que fala de literatura e cultura de um modo geral. Então, se você gosta do conteúdo, mais de 180 episódios, então deixa seu like, se inscreve no canal, acompanha aqui a gente, vai lá no nosso site, o podletras.com.br, vê lá toda a programação do mês que acabou de sair a agenda do mês, confere quem vai estar aqui, sempre convidados que a gente escolhe, seleciona muito bem pensados para estar aqui com a gente. Então, lá também, assim como na descrição do vídeo aqui, os links das plataformas de áudio principalmente, Spotify, vai lá, segue a gente também, um número crescente cada vez mais, é muito legal. Também tem outros links interessantes, como o do Mercado Livre, que o César vai falar daqui a pouco. Normalmente nós costumamos transmitir simultaneamente Facebook, Twitch TV, mas esse aqui é um episódio especial, então você pode, mesmo assim, interagir, deixar suas perguntas e comentários que a gente repassa para a convidada sem problema nenhum. E na tela tem um QR Code, você pode fazer um Pix de qualquer valor aí para nos ajudar. Se você está ouvindo, você pode fazer pela chave que é o e-mail apoiopodletras@gmail.com. Muito bom. Lembrando para vocês que esse episódio ele está sendo patrocinado pelo Clube do Leitor. Vocês podem seguir eles lá no Instagram, Clube do Leitor BR. É uma iniciativa bem legal da professora Neila Bruno, que tem o objetivo de aproximar os leitores dos autores, né? Tornar os leitores mais engajados. E para isso eles fazem lives com os autores, eles fazem círculo de leitura, roda de debate, fazem várias atividades, várias coisas bem bacanas. Então, sigam lá no Instagram, Clube do Leitor BR. Não paga nada, vocês vão gostar muito porque tem muita coisa legal. E lembrar para vocês, como o Will falou, que continua a venda no site do Mercado Livre, a coletânea que nós organizamos aqui no Pod Letras, né? Pod Letras, a coletânea, está lá. Assim como o livro Canção das Adagas, do Daniel Freitas, que também é lançamento nosso, né? Que o Daniel foi o vencedor do concurso que nós organizamos no ano passado. E um dos prêmios do primeiro lugar era ter a publicação de uma obra dele, então está aí o Canção das Adagas, muito bacana, muito legal, uma história que não é uma sequência do conto vencedor dele, mas é no mesmo universo Universo. ali, né? Mesma ambientação, bem bacana. Vamos lembrar, então, duas coisas importantes. Tanto a coletânea quanto o livro do Daniel não tiveram custos nenhum para nenhum autor envolvido. Publicação tradicional, inclusive, nós estamos pagando os direitos autorais dos autores. E vai sair brevemente o próximo edital do próximo concurso, nos mesmos moldes. Então vai ter uma coletânea também e vai ter o livro solo do melhor colocado. Então já vai. Agora já. Quem, na verdade, já dá para tá na fase de revisar o texto pronto, mas se você for tiver a capacidade de, em um curto período de tempo, escrever, mandar para alguém, fazer uma leitura crítica, revisar a ponto de ficar na qualidade dos textos que já passaram aqui na coletânea, então fica à vontade aí. Inclusive, se você quiser, né, você compra a coletânea para ter uma base do grau de exigência nosso. Bem Certo? pensado, certo. E aí, Já enrolamos demais, né, Will? claro, né? Cada vez a gente tá esticando mais aqui, coitado dos nossos convidados que ficam ali. E aí, vamos ou não vamos? Hoje, nossa convidada é a autora Aline Galeotti. Tudo bem com você, Aline? Tudo bem, Will? Tudo bem, César? Tudo jóia. Primeiramente, agradecer ela por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, por gravar esse episódio especial conosco, né, para o início do ano. 2024 já começa com tudo aí. E eu já vou começar, Will. Hoje eu vou tomar a frente. E já vou começar puxando o primeiro assunto, que num livro dela, Will, né, em Promessas de uma Vida, a parte da história, né, teve como inspiração uma música do Elvis Presley. Temos aqui uma fã de Elvis Presley, Will. Muito fã. Coincidentemente, temos dois fãs de Elvis Presley na live, porque eu também curto muito. Uau! Então já vou começar falando sobre isso. Da onde surgiu o seu gosto por Elvis Presley?
qual sua música preferida? Eu sei que você se inspirou no You Gave Me a Mountain, né, para fazer essa parte, mas não necessariamente é a sua música preferida do Elvis. Então vamos falar um pouquinho desse assunto que é muito interessante. Vamos, ó, inclusive minha canequinha aqui, ó. Olha aí. Tá o Elvis aqui sempre presente. Foi uma inspiração para mim, né, nesse processo do primeiro livro. Eu comecei a gostar de Elvis por causa do meu pai. Ele ouvia muito Elvis uma época, e eu conhecia bem pouco, para ser sincera. Eu sabia que o Elvis era aquele cara gordão de Las Vegas e tudo mais, não conhecia muito. E aí, quando eu fui me aprofundar nas apresentações dele ao vivo, eu me encantei, me apaixonei, virei super fã. E a música que eu mais gosto é Let It Be Me. Boa. Eu tenho algumas, Will, que eu elenco assim como minhas favoritas. A que eu mais gosto é Suspicion. Suspicion. Só Suspicion. Não Suspicion's Mind. Suspicion, tá. Só Suspicion. Não, tá bom. Suspicion. A minha é Suspicious Mind, In the Ghetto. É uma que eu Ghetto. gosto demais. A própria You Gave Me a Mountain também é uma das que eu gosto. Mas assim, sendo bem sincero, se coloca lá o show do Aloha from Hawaii, tipo, pra mim, do começo ao fim, é só diversão. Eu já assisti algumas vezes esse show. Olha, então se eu recomendo que quem não ouviu ouça essa música, Suspicion, tem acho que 2 minutos só, mas eu acho que é uma das melhores dele. E comentar uma coisa interessante sobre o que é, às vezes, a criatividade de alguém, de um escritor ou de um roteirista. Porque teve um fato do Elvis ter se encontrado com Nixon. Não sei se vocês assistiram o filme, Elvis e Nixon. Vocês assistiram o filme? Eu assisti. Então fizeram um filme inteiro baseado simplesmente numa notícia, né? Que o Elvis procurou o Nixon, porque ele dizia que ele estava naquele ponto da vida que ele estava meio alucinado, né? Que criou uma obsessão por ter credenciais, né? Então ele queria uma credencial, se não me engano, acho que era do FBI, e porque ele queria se infiltrar enfim, é uma loucura, mas olha que coisa interessante, alguém pegou isso, assim, como que você vai contar um filme de 90 minutos sobre um encontro? Então, o antes, depois de cada um, e escolheram o Michael Shannon, que não tem nada a ver com Elvis, não é nada parecido, mas eu gostei muito, assim, é uma coisa meio delirante o filme, mas eu gostei, ficou legal. Aline, você é fã no nível de ter assistido os filmes que o Elvis fez? Porque eu já assisti quase todos. Eu não assisti todos porque eu não consegui encontrar todos para assistir. É nesse nível também, não? Sim. Assisto filmes, coleciono DVDs, livros, tudo do Elvis. Bem fã mesmo. Eu fui nos 2 shows que teve aqui com a banda dele também. Sim. Que veio pro Brasil. Ai, magnífico Como show. que era aquele holograma? Tinha o holograma, né? Aqui também ou não? Ou aqui no Brasil não colocaram? Não, aqui foi só o telão com Elvis e a banda original dele tocando no palco. Que é até melhor, né? Não sei. Eu acho que o holograma não ficava no show todo lá fora. Eu acho que era em alguns momentos que eles colocavam o holograma no palco. Eu acho que na maior parte do tempo é telão mesmo. Eles remasterizaram a voz, isolaram, tiraram tudo e era tipo um ao vivo do telão, digamos assim. Aliás, dizem que o maior desejo do Elvis mesmo era ser ator, né? Ele fez todos esses filmes musicais, mas só porque ele queria atuar, mas o que ele queria mesmo era ser ator, assim. Mas não era o talento dele. Nem dele, nem da Madonna. Vamos deixar. Não, mas pô, não vamos comparar. Não, ele teve filmes que ele atuou, agora não vão vir nomes à minha mente, mas teve filmes que ele atuou muito bem. Teve filmes que a crítica, inclusive, elogiou muito ele. O problema não era a atuação dele, o problema era quem criava os papéis para ele, porque os filmes onde ele cantava e dançava o tempo todo era um estouro de bilheteria, então os caras só botavam ele para fazer a mesma coisa ali, a mesma coisa, mas quando deram a oportunidade dele demonstrar o talento dele na atuação, ele mandou bem, cara. Uhum. Aí a gente entra nesse último filme do Elvis. O que vocês acharam? Caramba, que aí dá a entender que tudo era culpa do coronel, né? Eu vi sim. Deixa a Aline falar, dar a opinião dela. Sim, acho que foi bem retratado, né? Eu também estudo bastante sobre a história do Elvis, já vi
várias biografias, entrevistas dos amigos deles. Então, o Coronel realmente foi uma presença, assim, muito marcante na vida dele e realmente sugou muito dele, né? De fazer ele cantar quando ele estava doente. Sim. E de pegar mais dinheiro do que deveria. E o Elvis era uma pessoa, tanto ele quanto a família, de origem humilde. Então, teve essa exploração, sim, por parte do Coronel. Impedir uma carreira internacional dele, porque o cara, Coronel isso é que eu acho mais absurdo, assim. Não. Ele não podia sair do país e proibiu o Elvis de sair, cara. Ele não proibiu, cara. Ele simplesmente dava jeitinhos para o Elvis não ir. Ele convencia o Elvis de que não seria uma boa ideia ele ir para fora, entendeu? O Elvis se deixava influenciar um pouco, infelizmente. Né? Pelo visto, muito, né? Porque assim, o que se dizia que existia uma demanda absurda do Elvis fora do. Você imagina ele numa Ásia, num Japão, que não deveria ser assim, o fenômeno na Europa. Hawaii foi o primeiro show transmitido de maneira global e a audiência foi, tipo, monstruosa. Foi, tipo, quase todo mundo que existia na Terra assistiu o negócio ao vivo, tá ligado? Foi muito bizarro. Foi muito louco. Bom, mas aí então vamos falar. Vamos ao que importa. A quem importa, né? Vamos deixar de falar um pouco sobre isso, senão nós vamos falar aqui muita coisa. Mas para essa geração que só curte aí uns remexe-mexe, procurem Elvis, procurem conhecer um pouco. Além de tudo, ele era um cara Fala assim... em remexe-mexe, pô. Elvis de Pelvis. Não, sim, mas é em outro sentido que eu tô falando, né? Mas era um cara, inclusive, assim, muito bondoso, muito caridoso, ajudava muita gente, enfim. O cara era bem desprendido. Então procurem conhecê-lo e principalmente as músicas, né? Que vocês, para quem não sabe, ele era de uma época onde compositor era compositor, cantor era cantor. Então, assim, as músicas que não eram composições dele, mas era muito fácil para ele. Tipo, ele pegava uma música, ele via um grupo cantando uma música, o grupo não fazia sucesso nenhum, punha na voz dele, estourava. Bom, teve algum outro livro que se inspirou nas músicas do Elvis? Eu acredito que sim, né? Acho que deve ouvir bastante no seu processo de escrita. Sim, o segundo livro também teve um pouquinho. Teve um pouquinho do segundo livro, teve a Let It Be Me, que é a que eu mais gosto, então também teve inspiração. Foi só esses dois. Mas vamos falar então assim de música em geral. Eu vi que você inclusive criou playlist, né, no Spotify e tal. Quando você escreve, você costuma escutar músicas durante a escrita? Ou você é do time, vou ficar aqui no silêncio total? Como que funciona para você? Sou do time, vou ficar no silêncio total. Eu não consigo ter um barulhinho, não consigo. Tanto que eu expulso meu marido bem longe, porque ele fala bastante no trabalho dele. Senão não acerta. É interessante, né? Porque tem gente que prefere escrever com música, tem gente que prefere escrever no silêncio, tem gente que tanto faz. Eu costumo não escrever com música, assim, mas eu não faz diferença. Existem cenas, por exemplo, eu tenho uma cena de um livro que eu nunca terminei. Um dos muitos que eu nunca terminei. Tava vendo esses dias, tem bastante até. Mas é uma cena onde o cara entra numa casa noturna e tá tocando música eletrônica. Então, quando eu escrevi essa cena, eu escrevi escutando uns Prodigy bem sinistros. Pra mim depende muito do barulho que tá fazendo. Se tá fazendo muito barulho, muita gritaria, rua, assim, aí põe um fone de ouvido, uma música para ajudar a concentrar mesmo, né? É legal. Ô, Aline, você falou que escrever é como montar um quebra-cabeça, né? Você vai juntando as peças até montar. Eu quero saber como você faz isso, como você junta as peças, se você prepara tudo direitinho antes de começar a escrever, planeja, cria... Tem várias técnicas que ensinam, né? Criar ficha do personagem, tal, esqueleto, tal. Se você faz tudo isso, ou se é uma coisa muito intuitiva durante a escrita que as coisas vão surgindo para você. Acho que é um pouquinho de cada, porque eu costumo fazer uma breve ficha, assim, dos personagens, bem breve, mas eu faço uma cronologia, porque como eu escrevo romances de época, e eu costumo misturar a história, né, acontecimentos históricos dentro da história, então eu tenho a cronologia certinha, eu faço lá minha planilha no Excel com as datas, em que cada
acontecimento aconteceu, para ver se eu consigo encaixar nos meus livros. Então, sem essa base, eu não consigo iniciar. Mas a história em si é um pouco intuitivo, aí vem aquela coisa que eu disse, né, sobre encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, porque eu sei onde eu quero chegar no fim, né, mais ou menos no meio, mas as cenas, o recheio mesmo ali, eu não sei. Então, é conforme eu vou escrevendo que vai surgindo as inspirações. Mas aí temos um problema, né, Will? Porque o quebra-cabeça dela tem mais peças do que cabem na Pois é. figura final que vai ser montada. Como que você faz? Porque eu vi você falando assim, que às vezes você pesquisa horas, até às vezes mais de dia, para escrever, tipo, 2 linhas, né? Como funciona isso para você? É muito... Tipo assim, tem hora que você pensa, cara, eu acho que eu vou começar a escrever outra coisa, porque é muita pesquisa para escrever algumas palavras. E como que você filtra? Tipo, pô, eu pesquisei muita coisa legal, mas se eu for botar isso tudo na história, o livro vai ter 1.500 páginas, eu vou ter que fazer... Em Eu vez de vou fazer ser... uma... Como é que fala 5 livros? É trilogia, quadrilogia, quintuplologia? Que boa pergunta. Ó, Cara, fica a lição de só casa. hoje eu descobri como é que se chama, né, quem ganha 12 títulos, né, por causa do Campeonato Ah, Brasileiro, né? Ah, do Como é que é? Duodeca? É, do Deca. Aí também assim, né, pra não virar essa coisa meio Jô Soares, né, que o Jô Soares, ele colocava tudo que ele pesquisava nos livros dele. Como é que você faz? Como que funciona para você? bom, não é à toa que meus livros são tijolões, né? Eles são bem, assim, acima da média dos romances de época, porque eu coloco cenas históricas nos livros, então aí vem muita pesquisa, mas eu acho que eu não tento filtrar, eu vou colocando as informações e depois isso vem na parte da edição. Eu vejo o que está em excesso e vou dando aquela ajeitada. Mas eu sou obcecada por pesquisas. Então, vira e mexe, eu estou escrevendo alguma coisa, eu quero saber o que acontecia, eu preciso entender, então eu paro, vou pesquisar, ver se encaixa na história e coloco. Então, desde, assim, qual a temperatura eu estava fazendo naquele momento, se era lua cheia, se era lua minguante. Então, eu sou nesse nível de detalhe. Uhum. Mas já Ah, e aconteceu... já, Fala, Will. já aconteceu Começamos igual a pergunta, né? de você ter uma ideia, né, de uma determinada época, um determinado período, e você começar a pesquisar, não achar nada tão interessante assim, falei, não acho que será que vale a pena pesquisar tanto assim, não estou vendo nada de tão legal, tão interessante assim, ou sempre todos os períodos que você, as ideias que você teve, os cenários que você escolheu, o momento histórico sempre foram muito ricos, assim. No segundo livro encaixou certinho, que eu queria colocar as guerras napoleônicas, que eu me interessava bastante. Então, encaixou com o período certo. E aí no terceiro, como a série segue né, o tempo dela próprio, e vai passando o tempo também com os personagens, no terceiro eu tive que adiar, porque o ano que eu ia colocar não tinha nada interessante, e aí eu pulei um ano para conseguir encaixar uma cena histórica aí, que era a morte do primeiro-ministro da Inglaterra, para eu poder encaixar meu personagem nessa cena. Então eu tive que adiar um pouquinho o ano. Bom, eu vou até mudar a pergunta que eu ia fazer. Dito tudo isso, tem muito fiscal de fato histórico, né, que lê tuas obras, que fica lá. Não, mas isso Não não foi foi bem assim que assim. aconteceu. Isso foi um mês antes do que você relatou. Não tem muito fiscal ou a galera não bate nisso? Assim, pelo contrário, eu tenho historiadoras que leram minhas obras e elas, assim, me chamam de historiadora amadora pela quantidade de detalhes que eu incluo, né, de dados históricos certinhos, verificados. Então, é bem bacana, assim, esse reconhecimento, né, da pesquisa, porque ela é muito extensa, toma muito do meu tempo, então esse reconhecimento é muito bacana. Sim. Agora sim vem a minha pergunta que eu ia fazer antes. E já aconteceu de você, por exemplo, porque pesquisar, principalmente, acredito que você acaba pesquisando mais na internet, né? Que hoje é onde a gente tem a maior fonte das coisas. Se eu estiver errado, você me corrige. Já aconteceu de você pesquisar uma situação, um momento ou um fato e, tipo, você ter várias informações sobre aquilo e você trabalhar em cima daquilo, e aí quando você vai fazer, assim, tipo, uma última pesquisa, você encontra uma parada que vai contra o que você viu nas outras fontes,
e aí você tem que reiniciar a pesquisa, descobrir que realmente as outras fontes não estavam tão corretas, ter que mudar várias coisas, reescrever. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu e, inclusive, né, eu uso livros também de pesquisa, eu tenho uma pequena coleção aí sobre o período que eu escrevo. Inclusive, nos livros tem, às vezes, essas discrepâncias, né? Então, o autor coloca um dado meio diferente do outro. Então, aí é um pouco mais complicado. Eu tento buscar outras fontes e ver se bate e tentar deixar o mais, assim, possível, né? Se aproximar mais da realidade. Inclusive tem um problema também em relação às fontes, né? Porque muitas vezes você pega um livro de um autor que escreveu a obra lá em 1960, por exemplo, e já existem obras de 70, 80, 90, 2000 que já houve nova descoberta, já se acrescentou coisa, e aí quando você vai ver, putz, estou pesquisando uma parada antiga demais, já não é tanto aquilo. Tem que ter muita Tem. disposição, né, Will? Tem. Mas quando você gosta também, né? Acaba sendo prazeroso, né? Ah, sim, eu adoro pesquisar. Uhum. História é um assunto também que sempre me fascinou, sempre gostei muito. Eu não sei, acho que boa parte, não vou dizer todos, nem a maioria, mas boa parte dos escritores acabam tendo muito interesse por história. Me interessei tanto que depois de velho fui fazer faculdade de história. Olha, Fiz lá os meus 4 anos lá, ralei bastante. Me decepcionei muito, porque eu fiz licenciatura, então acaba focando muito na Ah, parte ah, pedagógica, uhum. né. Não sei se de repente, por ser licenciatura, foi tanto, ou se ou se for um bacharelado, se seria a mesma coisa, enfim, não sei. eu não sei porque que a galera, toda vez que vai fazer um curso, escolhe licenciatura. No meu caso era o que tinha. Toda Hum. vez. Aí Eu fiz na Unirio, o que tinha era licenciatura, eu queria fazer história, pronto, fiz o que tinha. tem um amigo meu que ele fez física na USP. E ele queria, não sei se antes ou depois, sei lá, mas ele sempre quis ser perito, né? Perito da Hum. polícia. E tem que ser bacharel. E ele fez licenciatura. Então ele teve. Acho que ele está fazendo uma outra faculdade qualquer, Complemento. Não, eu só para acho ser que bacharelado, se uma ele outra. fizesse Nossa, se ele fizesse mais 1 ano e meio, não complementava? Eu Aí acho já que tem tinha umas paradas acabado há um assim. tempo. Já tinha acabado há um nossa. tempo. Mas quando você se forma, não jubila. O problema é quando você não se forma. Passou acho que Bom, 4 aí anos, já era, você perde eu. tudo. Como assim? Depois de formado? Ou depois que jubila? Quando você faz uma faculdade, você tem lá as matérias que você foi aprovado, se você para e não conclui, você tem até 4 anos para continuar. Se você não Sim, continuar, você perde tudo que você fez. Você não sim. consegue nem levar para outra faculdade. Mas quando você se forma, pode ser 20 anos depois que as suas cadeiras Ah, continuam valendo para você, tipo, eu vou fazer uma outra faculdade aqui. Essa faculdade tem sociologia, tem cadeira de sociologia, de não sei o quê. Se você fez 20 Não, anos se atrás, elimina. você Sim. elimina. Mas se você Mas não se ele. forma, você perde, entendeu? Sim, mas ele teve que fazer uma outra graduação para ser bacharel, para poder, não sei, ele Da entrou, próxima vez ele olha o edital direito lá. ele entrou eu acho que ele quis depois, mas ele entrou, mas como fotógrafo, ele é fotógrafo da Legal. perícia. E às vezes também você quer uma coisa, mas aí você se acostuma com outra, vê que fica mais, se adequa a menos trabalho às vezes também, né? Você está auxiliando, você não tem aquela dificuldade toda. Mas eu fiquei pensando agora, a gente falou aqui, Aline, com a Karine Hyde, que ela também escreve romances de época, né? Eu fiquei uhum. pensando agora como é que ela faz para fazer as pesquisas dela, né? Porque ela está num lugar bem fechado, assim. A gente gravou com ela, que ela mora nos Emirados Árabes, né? E lá eles não podem usar nem o WhatsApp, né? Eles têm que usar lá um programa do governo, eles só podem, acho que são controlados os acessos dele lá, né? Então, assim, imagina determinada. Caramba! E o dela foi gravado porque ela não podia fazer live. É Não proibido pode fazer live. Nossa! Não Então, pode por ser ao isso. Gente, vivo. como assim? É. Então, determinados, assim, não Nossa. sei, romance de época talvez seja até um pouco mais suave. Agora, assim, alguém que escreve um romance policial, né? Um terror, assim, dependendo Dependendo da da pesquisa pesquisa. que Não dá faz, pra. Cara. a polícia ela vai bater na sua porta lá.
E assim, essa pesquisa que você faz é só teórica? Ou você costuma visitar lugares específicos, ou históricos, ou museus e tal? Você costuma ir em algum desses lugares, claro, próximos, né, na medida do possível? Não, é mais virtual, porque como eu escrevo sobre a Inglaterra, né? Então não tive a oportunidade de ir para lá ainda, mas então é só virtual. Faço tour virtual também. Esses dias eu estava escrevendo sobre uma caverna que tem lá, e aí tinha o tour virtual, fiz o tour lá, foi bem legal. Mas é o máximo até onde eu consigo ir. Cara, hoje tá uma praticidade tão grande, né? Sim. Você Às vezes você consegue fazer isso no tempo, né? Você volta um período do tempo e consegue, Sim, né? eu ia falar justamente Substituir. isso. Eu não fiz tour virtual, mas assim, eu tenho 2 volumes de contos do Sherlock Holmes, e eu escrevo assim, no mesmo período ali que o Conan Doyle escrevia, né. Então assim, é ali final dos 1800, início dos 1900. E cara, curiosamente, eu não sei se é a própria Inglaterra que alimenta isso, mas, por exemplo, eu queria saber quais eram as estações de trem que existiam em determinado ano. Eu achava. Quanto tempo o trem levava de uma estação de Londres até a cidade tal, onde que ele parava, eu achava. Então, tipo, claro, eu não fui no nível de profundidade que a Aline vai, mas as informações que eu coloco ali, tipo, quando ele sai de Londres e vai para determinado lugar, ou quando sai de tal lugar, é dentro de uma realidade histórica, porque existem esses dados disponíveis. Isso é bem interessante. Mapas, né, da cidade nos anos fim de 1800, início de 1900, enfim, bem bacana. Eu já escrevi, já tem uns bons anos esses 2 volumes, né? Já não lembro de muita coisa do que eu pesquisei, mas eu me recordo disso, que por incrível que pareça, era relativamente fácil, diferente do Brasil, que eu escrevi também uma novela histórica sobre o Will já tá careca de saber, né? Sobre a independência da Bahia, o 2 de julho, que se efetivou em 1823. Quando eu ia ver assim, quanto tempo levava de cavalo de Salvador até Cachoeira, ou um trajeto a pé, era um pouco mais difícil. Achei alguma coisa, mas eu fui mais no feeling assim do que dizer assim, não, tinha essa informação ali certinha para mim. Pois é. Ô Aline, você já falou que você é bem eclética na leitura, né? Você gosta de um Agatha Christie, tal. Por que você escolheu escrever ficção histórica, esse romance romântico? Por que você se decidiu por esse gênero para escrever? Deixa eu até complementar a pergunta do Will. Por que você não continuou no gênero Agatha Christie? Porque você começou lá com 12 anos nesse gênero, né? Então, só para complementar a pergunta do Will. Foi os meus primeiros manuscritos, né, que eu nunca publiquei. Não sei se vai chegar um dia, mas são assim voltados para mistério, assassinatos e tal. Mas quando eu fui lançar, né, eu comecei entrei nesse universo de romances de época, fiz muitas leituras num ano só, foram mais de 80 livros de romance de época, e eu descobri que eu poderia trabalhar com 2 coisas que eu gostava muito, que é a história, que eu gostava, era a minha matéria preferida da escola, era a história, e a escrita. Então eu falei, nossa, eu posso unir essas 2 coisas, eu posso escrever romances ambientados em outra época. E foi aí que eu me encontrei como escritora. E aí o resto é história. Literalmente, né? Literalmente. Mas nas suas histórias tem esses elementos de mistério, alguma investigação, alguma coisa assim? Não, hoje em dia não. Deixei um pouco de lado essa parte, foco mais o romance e em trazer também para os leitores o conteúdo histórico, né? Que é o que eu gosto. Eu achei interessante, Will, a autodefinição dela, né? Como drama queen, mas que gosta de um final feliz. É bem assim, quem pegar os seus livros sabe que no final, de alguma maneira, talvez não da maneira como eles queiram ou esperem, mas o final vai ser dar feliz. tudo certo, vai ser feliz. Mas vai ter drama. É aquela coisa, né? É aquele sofre, aí no fim fica tudo bem. No fim, tudo E foram bem. felizes para sempre. Eu tenho uma coisa que não tem sofrimento, não tem drama nenhum, César.
não tem, Nenhum. cara. É Não só custa felicidade, é só É. coisa boa, é só satisfação. É você deixar o seu like nesse exato momento, agora nesse vídeo, se inscrever no canal. A gente quer, nesse 2024 aí, dobrar aqui a nossa quantidade de inscritos no mínimo, para mostrar o conteúdo para mais gente nessa plataforma maravilhosa, cada vez mais compreensível que é o YouTube. Cada vez é Plataforma por falar em cuti-cuti. mistério, né? Isso é um mistério épico o que se passa nessa plataforma, mas enfim, a gente segue. Você falou aí rapidinho no começo, né, sobre o tamanho das histórias, né? O quanto é difícil lidar com histórias que vão dar em livros impressos desse tamanho para você vender para a galera. Esse é um problema. Sim. Tanto o processo de diagramação, eu tenho que fazer as letrinhas bem pequenininhas para não ficar muito caro, né? Porque a gente viu aí, infelizmente, os insumos estão muito caros, o papel está muito caro. Então, esse último lançamento, ainda consegui manter um preço mais ou menos, mas o livro final fica com 468 páginas. Então, e ainda a letrinha bem pequenininha. E Não, a gente estava até comentando aqui antes, eu e o César, né? Existem assim, cada mercado tem a sua lógica, seus índices, né? Você não sabe qual é o porquê que aumenta. Não, um vai lá e aumenta 30% de um ano para o outro o serviço. Se você perguntar por quê, ele vai te dar todas as explicações que não fazem o menor sentido, porque nada aumenta tanto, mas não, agora a partir. Isso quando explica, né? Não, a pessoa normalmente Tudo. vai dizer que segurou o aumento durante 3 Na anos e verdade agora. já era para ter registrado há muito tempo, estava É. segurando e tal. Mas enfim, as coisas costumam ser difíceis. E aí, como que é para você, então, assim, a gente só fiquei, eu parei para pensar depois, mas nós estivemos no mesmo evento recentemente. Verdade. Estava um pouco mais quente do que está hoje. Demais. Estávamos lá cozinhando, que foi o Datebook, né? Que é uma proposta bem interessante, né? De você replicar aquela coisa que tem nos Estados Unidos do date, que é assim, as pessoas ficam nas mesas e vai se revezando, as pessoas a cada um determinado tempo vão trocando de lugares e conversando. Tem esse tipo de encontro, e aí tiveram a ideia interessante de fazer isso no Brasil, que assim, a cada 2 minutos os leitores trocavam de mesa e o escritor tinha 2 minutos para falar sobre o livro dele, para tentar convencer. Como é que foi essa experiência para você? Você já tinha participado antes? Foi a primeira vez? Como foi? Não, foi a primeira vez. Eu estava assim super ansiosa, nervosa, porque eu, para vender meus livros, eu sou um fracasso. Então, eu estava bem assim, eu fiquei com medo, falei até com a Mel, e se eu não vender nada? Mas acabou que foi um sucesso, foi muito legal, eu amei participar, assim, foi uma experiência incrível. Eu espero que se repita, né, que a gente se encontre lá novamente. Eu não fiquei com essa aflição toda porque eu já fui conformado. Aliás, por falar em vender, você ficou ali no top, né? Em segundo lugar dos que mais venderam, né? Então eu me surpreendi. Não foi ruim, foi muito bom para você Foi lá, uma né? surpresa. Uhum. Você costuma participar muito desses eventos literários ou só de vez em quando? Não, eu sou a escritora que sempre sabe por último dos acontecimentos, então eu nunca estou por dentro de eventos nem nada. Então, o máximo que eu costumo ir é na Bienal do Livro, e tive, né, felizmente, esse convite para participar do Datebook. Inclusive, eu ia falar justamente sobre isso, né? Porque, assim, 2 minutos para você convencer a pessoa, para você falar do seu livro. E aí, eu vou voltar na sua experiência lá da Bienal de 2019, que acho que você estava um pouco mais nervosa do que nesse episódio. Sim. E o que mudou de 2019 até 2023? Eu vi que você em 2019 teve bastante dificuldade, né? Teve bastante nervosismo. O que mudou de lá para cá e como que você enxerga a sua evolução nisso? Porque, infelizmente, a gente escolheu fazer uma coisa que tudo depende da gente, desde concepção de ideia, execução de ideia, para boa parte de nós, a produção e para todos
o marketing e a venda? O que mudou, o que melhorou de lá para cá? Como você enxerga a Aline lá de 2019, naquela Bienal, para a Aline agora do Datebook 2023? Nossa, foi uma mudança, assim, radical, né? Eu acho que eu ter escolhido seguir nessa carreira de escritora fez bem, assim, para mim, assim, o meu lado como pessoa também. Eu era muito tímida, muito fechada, muito insegura comigo mesma. Então, em 2019 foi a primeira Bienal que eu participei, tive a oportunidade de fazer ali uma sessão de autógrafos. Então, foi bem difícil lidar com isso, né, de você estar ali e as pessoas se aproximarem, e eu lembro que uma pessoa chegou e falou, sobre o que é o seu livro? É um romance. Mas sobre o que é? Como que é os personagens? E é um romance. Uma pessoa, obviamente, foi embora, porque, né, E foi ela péssimo. nem deu a lembrancinha para a pessoa, nem deu o Isso, marcador. esqueci, estava tão nervosa que esqueci tudo. Então, né, era muito insegura. E agora no Datebook não, foi uma experiência, eu ainda estava um pouco ansiosa, nervosa, mas tudo fluiu assim naturalmente, foi muito bom a experiência. E eu estar participando aqui agora também com vocês e estar podendo assim falar tranquilamente também, que é uma coisa que em 2019 seria impossível, estaria surtando. Então, isso teve um crescimento tanto profissional como pessoal para mim. Então, Quantos livros você levou lá, assim, de diferentes, né? Você levou um só, levou dois de sua autoria, ou levou todos? No Datebook, Sim, eu levei os três, meus os três. três. Isso. É porque teve gente que levou, assim, 4, 5, né? E aí falava um pouco de cada um. É aquele negócio, né? Do que você gosta? Então você vai gostar desse aqui, tal. É. Então, foi legal. Teve até uma quantidade razoável de gente, né? Levando em conta o calor que estava fazendo, um Uhum. sol para cada um, devia estar uns 35 graus, 3 horas da tarde. Tava. E o Complicado, Will né? reclama pouco, o Will reclama muito pouco do calor. Não, mas lá tava muito calor. Tava. Mas eu achei bem organizado. A Mel Muito bem realmente. Bom, organizado. a Mel, ela é formada em produção de eventos, né? Então, assim, Sim. sabe a pessoa que pensa assim? Sabe quando ela faz uma coisa e fala assim: olha, bem pensado isso aí. Ela Pois é. realmente Cada detalhe. Estudei tratou, para isso. tratou os autores muito bem. Eu gostei da forma Muito como ela bem. Uhum. tratou a gente. Então, foi bem legal. É pena que realmente, assim, é muito esforço, às vezes, para pouco resultado, né? As poucas pessoas que vão lá, ouvem e tal, assim. Eu acho que eu falei com umas 10 pessoas, as pessoas ficam assim, nossa, admiradas, nossa, que legal, mas comprar que é bom, São poucos. nada. Sim. Mas É então, difícil, mas faz parte, né? vamos dar, vamos, já que ela gosta de vasculhar o passado, vamos voltar um pouquinho no passado da Aline Ah, também. Você é formado em administração de empresas e você atuava Isso. na área. Uhum. Como que era a sua atuação na área? Porque por mais que as pessoas não saibam, Will, e o Will também é formado em administração, sim. a administração, assim como economia, é da área de humanas, apesar das Sim. pessoas jurarem que é de exatas. Com toda essa timidez sua, Não, com toda essa dificuldade social sua, vamos colocar assim, como que era o seu trabalho na área de administração e como que foi essa virada de chave, tipo, vou pular fora disso aqui e agora vou escrever? só fazendo um parênteses, né? Administração é o melhor curso para se fazer quando você não sabe o que você quer fazer. Aí, na Exato. dúvida, faça Economia também, administração. economia e administração tá ali assim, ó. É, Bom, quando eu estava ali me formando, eu cheguei a trabalhar em alguns empregos, mas o máximo que eu durei em um emprego foi um mês, porque eu tinha muito essa questão da fobia social, então era muito difícil para mim. E eu só consegui, assim, me encontrar ali na administração foi quando meu pai trouxe a empresa dele, que era de Sorocaba, para São Paulo, e eu fui trabalhar com ele. Então, quando eu estava num ambiente seguro, Ajuda um com meu pouco, pai, ajuda bastante. Então, eu fiquei ali 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos trabalhando com ele. Então, era mais tranquilo para mim, para eu me impor, né, para eu falar. Então, uhum. E como é que foi essa virada de chave? Vou largar isso tudo aqui e vou escrever.
Foi bem isso, eu já estava estressada com o emprego e falei, não quero isso, vou largar isso aqui. Estava numa época que, né, o meu marido, eu tinha esse privilégio de parar tudo e focar apenas na escrita, então eu falei, é a hora, é o que eu sempre quis, então vou seguir o meu sonho, e aí tô aí. E aí eu vou insistir numa pergunta. Uhum. O meu passado literário como escritora era ali no estilo Agatha Christie. Por que não pegar aquela sua zona de conforto, que você já tinha ali os manuscritos ali? Por que mudar totalmente? Foi por causa desse ano que você passou lendo tantos livros de romance histórico? Foi. Eu ainda estava trabalhando, ainda trabalhava na área de administração, e aí eu comecei a ler esses livros e comecei a escrever o primeiro livro da série nessa época. Então, continuei, ainda fui levando, enquanto trabalhava, escrevia também, mas não tinha terminado o livro ainda. E aí, quando eu saí definitivamente do emprego, eu falei, não, vou terminar esse livro, é ele que eu vou lançar. E que loucura foi essa, assim, tipo, vão ser 5, pronto e acabou? Aí, enquanto eu escrevi o primeiro, veio a ideia do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Mas Aí eu uma falei, pronto, ideia, vão ser 5. de uma ideia virar 400, 500 páginas, né, Will? Então, É um eu, né? eu e o Kiko, quando a gente estava escrevendo o Caçada Século, nossa, isso aqui vai dar uma saga, uma série, tipo, na metade, tava faltando assunto. Falei, e agora? Ah, tá, e o livro ficou agora A nessa saga versão foi a final. saga da escrita, no fim das contas, Essa né, Will? versão final ficou com 360 páginas, né? Sei lá, 3, 4 anos depois é que a gente acho que pode ter uma continuação e tal, que provavelmente vai ficar com o mesmo número de páginas e tal. Mas, assim, tudo que a gente pensou que poderia, assim, dar 3, 4 livros, quando a gente colocou mesmo na prática, porque às vezes você dá uma viajada, né? Mas quando você coloca no papel, até porque também, se você tiver uma boa capacidade de condensar, não explicar demais, porque às vezes também isso é muita gordura, né? Não é desnecessário. Então, quando você vê aquela história toda lá, já foi 50, 70 páginas, você já contou muita coisa que você achava que ia ser no livro inteiro, né? Uhum. Mas para você, de boa, assim, a ideia vinha já falar 500 páginas de boa. Eu vou escrevendo, eu apenas vou escrever. Quando eu vejo, já tá. Esse próximo que eu tô escrevendo já tá com umas 60 mil palavras. E eu tô aí, não sei se eu tô na metade. Nossa, já tá dando umas boas 300 páginas aí já, né? Sim. Mas você Então, vai chegar nas 500. você não pensa nisso, assim, olha, porque assim, não sei se você pensa em ter todos eles impressos, dessa coisa assim de talvez não se preocupar num número preciso, não, eu vou escrever quantos forem, mas chega num limite de palavras, deixa eu parar aqui para ir para o próximo, para não ficar muito oneroso no fim. Não, eu vou escrevendo, né? O terceiro chegou, ele Amanhã que ultrapassou o ficar, que fique. segundo. O leitor que lute, Will. O leitor que junte dinheiro. Vai sair um novo livro meu. Já arrumou seu segundo emprego? É. É por aí, né? Ai, ai. Ô, Aline, e eu achei interessante, assim, que nas suas pesquisas eu acredito que você se depare com muita coisa, e inclusive você se deparou com algo que te rendeu um vídeo com receitas, né? Com a Foi. receita. Uhum. Eu quero saber se você pretende continuar fazendo livro com receitas da época que você. Me fugiu agora o nome, você lembra da receita que você passou? Foi de um. Era o Hot Cross Buns. Isso. O que te levou a querer fazer esse vídeo e se você planeja? Ó, achei outras receitas aqui da época, aqui é uma coisa diferente, o brasileiro não conhece. Pretende fazer mais vídeos com dicas de receitas Porque antigas? foi bem curiosa, assim, eu adorei fazer a receita. E claro, sempre vou testar antes para ver se dá certo. Mas foi assim, eu estava fazendo a minha pesquisa de Páscoa, né, para escrever um pouco como era a Páscoa naquele período, e eu me deparei com essa receita. Eu falei, vou tentar fazer. E aí eu gravei o vídeo, fez maior sucesso, as pessoas gostaram. Vou repostar ele, inclusive, aí nesse Natal, na Páscoa de 2024, para as pessoas fazerem em casa.
Foi muito Mas legal essa experiência. Mas você levou pra vida a receita ou você fez só pra gravar o vídeo mesmo e nunca mais fez? Não, levei pra vida. Eu fiz É? na Páscoa 2023, eu fiz. Levei pra família comer. Ah, Fez legal. sucesso. Bom, pessoal, o pessoal também não vai dizer que não gostou, né, Will? Tem que dar uma puxada no saco, né? É, Não, mas eu acredito que tenha ficado bom. é bem gostosinho, bem gostoso. Pois é, vamos falar então. Você, em dezembro agora, lançou um conto, né? Uhum. Eu gostei, achei interessante o título do conto. Fala pra gente o título do conto e do que se trata esse conto. O título do conto é A Promessa do Bastardo. É sobre um menino, né? A gente conhece ele no terceiro livro da série, Entre a Razão e o Desejo. Ele é o filho do conde, um bastardo. E esse conto foi mais para, assim, indicar aos leitores que vai ter um sexto livro da série. Olha aí. Que vai ser desse menino, né? Que ainda nos próximos livros ainda vai ser uma criança, né? Ou passar pela juventude, mas vai ter um livro dele. Uhum. Eu queria então saber assim, como é que você chegou nesse título? Se você teve algum receio, alguma ressalva assim, porque é um termo já em desuso, né? Não se usa mais bastardo, nem esse conceito, acho que atualmente nem se existe mais de filho bastardo, né? É uma coisa, claro, que tem a ver com a época, mas passou por você algum tipo de julgamento sobre ser apropriado ou não esse título? Eu não pensei nessa possibilidade, porque justamente quem lê romances de época, né, já está muito assim habituado com esse termo, né? Era muito comum, então os livros de época costumam abordar bastardos e tudo mais, né? Estando dentro do contexto ali, eu acho que não causa mesmo muito estranhamento. Mas aí, você falando que vai ter o sexto livro da série, né? Sim. Lá atrás ela falou que iam ser 5, já viraram 6. 2 perguntas que eu te faço. Se você já tá chegando num ponto onde você tá assim, acho que o sexto vai ser o último, já tô meio cansada, vou tentar dar uma mudada, mantendo na época, no romance de época, mas vou... E como que tá o teu público? Se eles também já estão chegando ali, tipo, legal, ou se eles ainda continuam mais, porque a gente sabe que tem uma turminha que é do mais, né? O autor já tá de saco cheio. Pô, teve uma autora que passou por aqui, que agora não vou me lembrar o nome. O Will é muito bom para lembrar o nome de todo mundo, enfim, as histórias de cada um. Eu já não sou tão bom. Mas ela já tinha escrito também 6, 7 livros a respeito de um tema, e a galera queria... Porque, assim, acaba que durante 6, 7 livros vão aparecendo mais personagens, e mais, e mais. E aí o pessoal quer um spin-off daquele personagem específico, e a história daquele outro específico. Tem gente que não cansa, mas tem gente que já fica assim, tá bom, já deu, legal. Pra você, como que funciona pessoalmente? Tipo, o sexto talvez seja o último, ou não, você ainda tá empolgadaça pra manter, e como tá o seu público? Se pede mais, ou você fala assim, pô, vamos dar uma variada aí. Bom, por enquanto é até o sexto, né? Eu não tive mais ideias, então acho que não vou ter também, porque os personagens que eu precisava apresentar na série já estão apresentados, né? Então foi só mesmo esse menino, né? Esse garoto que veio no terceiro livro, que aí eu tive essa ideia para fazer o livro dele, mas eu pretendo parar no sexto. Mas sim, tem público que pede, se você deixar, vão pedir aí daquele um personagem que aparece um pouquinho, eles querem, mas não, eu falo que os personagens eles têm que conversar comigo. Então, se o personagem não veio conversar comigo, não tem a história dele, então não vai ter. O problema, Will, é que esse rapaz apareceu no terceiro livro e ganhou um sexto livro. Aí aqui no sexto livro vai aparecer uma moça que vai ganhar o 9º livro. Tá entendendo? Ai, meu Deus. Pra manter a proporção, o esquema de pirâmide, né? A pessoa começa a ler o... Quando vai assim, mantendo o mesmo número, Will, é progressão geométrica ou aritmética? Eu já não me lembro mais. Aritmética, né? Eu acho que, não sei se é geométrica, né? Porque tem... uma das duas.
Porque uma é diretamente proporcional, outra é inversamente proporcional, né? Eu acho que a aritmética é diretamente proporcional. Enfim. Quem souber, deixa aí nos comentários. Mas é exatamente isso que Marvel e DC fazem, cara. Faziam, assim. Eu, quando eu era moleque, assim, a história ela ia se desenvolvendo, assim, para outras histórias de outros personagens. Se você quisesse acompanhar uma história, você tinha que estar acompanhando 5, 6 revistas em quadrinhos diferentes, de personagens diferentes, porque a história ali... Aí, de vez em quando, vinha uma história completa, assim, uma saga, né? E não satisfeitos, ainda inventaram os multiversos, né? Que é até uma questão que tem a ver muito com o trabalho da Aline, né? Porque o que acontece? Essas empresas de quadrinhos, elas criaram esses multiversos porque chegou num ponto em que a história que eles tinham passado lá atrás já não cabia mais, senão o negócio não andava. Eles precisavam botar um outro background ali, e a pessoa ia falar assim, ué, não, mas espera aí. Lá no primeiro gibi, a história não era essa. Né? Aliás, o próprio Super-Homem, no primeiro gibi, nem voava, nem nada, enfim. E a Aline tem muito esse problema, né? De pensar no que está escrevendo no primeiro livro, ela que já sabiam que ia ser no mínimo 5, né? Que vai refletir lá no 5º livro. Uhum. Você já se arrependeu de ter feito algumas vamos colocar assim, algum background que não precisava, era desnecessário naquele segundo livro, e que agora no 6º você tá lascada porque você já botou aquela... Você já se arrependeu? Isso é um problema. Eu acho que assim, o maior desafio de escrever uma série, acho que é essa, porque você tem que trabalhar com os dados dos livros anteriores, né? Então, antes de escrever também, eu faço a cronologia, mas também pego todos os dados dos personagens, do que eles já apareceram, tudo que eu sei sobre eles, aí eu não posso mudar, aí eu quero mudar, mas não tem como, e eu tenho que me virar para criar alguma outra coisa. É difícil. Tem um lado ruim você fazer, porque parece uma coisa não planejada, né? Você lança um, agora eu vou começar o outro. Uhum. E aí, nossa, você tem que adaptar o que você está escrevendo ao que já estava escrito. E às vezes você pensa, nossa, se pudesse mudar isso no livro anterior, ajudaria bem mais. E você tem uma... Sim, por outro lado, né? Te força a ser criativo, né? Não, eu já escrevi, eu já foi, eu tenho que escrever uma coisa tão boa quanto para solucionar, entre aspas, esse problema de não poder mexer. Sim. É meio que o que eu tô fazendo agora, eu e o Kiko, a gente tá escrevendo a continuação do que a gente lançou em 2017, depois uma segunda edição em 2019, e aí deu vontade de escrever, continuar aquela história, mas aí a gente começou a escrever e falar, nossa, isso aqui podia ter mudado no primeiro, mas já tá lá, não pode lançar, porque aí você meio que desrespeita quem já leu, né? Você altera. Aí imagina aquela pessoa que leu a primeira versão, que você mudou, aí vai ler a continuação e fala assim, nossa, mas não tem nada a ver isso aqui com o que eu li. Né? Porra, então não pode. Uma vez lançado, já era. Se a pessoa lembrar, ela merece um prêmio, cara. Ela leu lá em 2017. Mas tem gente que lembra, hein? 2024, lembrar. Lembra. Às vezes a pessoa relê para poder continuar e tal. Agora, tem uma coisa interessante, assim, quem escreve, no meu caso, escreve romance policial, thriller nem tanto, mas ainda assim é possível você dar aquela sonhada em ver o seu livro virar um filme, uma série. Agora, quem escreve uma história de época, passa pela sua cabeça assim, nossa, eu não sei se eu escolhi um gênero muito bom, porque assim, para uma Netflix pegar o seu livro e reproduzir assim numa tela, vai uma quantidade assim de grana bem maior do que pegar um romance policial, assim, ou mesmo um livro como fizeram o da Sui Hacker, né? As vantagens de ter sido traída, né? Então, para você pensa assim, você olha e fala assim, nossa, vai ser difícil um livro meu ser adaptado. Ou você ainda tem essa esperança? Não, não tem esperança, porque realmente, né, entra nessa toda essa problemática que, com certeza, o livro de época seria muito mais custoso, né, para os estúdios fazerem, então... Mas a gente sonha, né? A gente vai... Acho que agora com a inteligência artificial, que dá para criar os personagens, né, a gente põe as características, isso ajuda um pouco também os leitores, elas gostam bastante de ver a representação dos personagens, então tem sido bacana, assim, poder
fazer essas criações, trazer um pouquinho, pelo menos, para os leitores terem esse gostinho, como seria uma adaptação, enfim. E o quanto ajuda, os escritores quando explode assim uma série, umas Bridgerton da vida, assim, que é sobre justamente história de época. Quando você vibra, você fala assim, nossa, aí agora vai me ajudar. Aí já começa aqueles posts, né? Olha, relacionando e tal, usando. Como é que é para você, assim, ver isso? Essa alavancagem, né? Sim, não, assim, quando o Bridgerton saiu, assim, foi fantástico, assim, porque a gente pôde... O romance de época ainda era um pouco... um gênero muito tímido ainda no Brasil, né? Então, quando veio o Bridgerton, assim, estourou. Então, a gente saiu um pouco da bolha, que era o romance de época. Então, hoje a gente tem, assim, muitas autoras escrevendo romance de época e fazendo sucesso. Então, foi super bacana, assim, foi importante para a gente que escreve nesse gênero. E já que o Will falou de Bridgerton, falou de séries, você é uma viciada em séries e documentários. Gosto. Então fala pra gente o que você tá assistindo de série, o que você tem para recomendar pra gente de série. O Will também é um cara que curte muito, eu também curto bastante, e muitos que nos assistem. Sério. O que você tá assistindo de bom aí? Deixa eu ver o que eu tô assistindo agora, tô acompanhando aquela The Gilded Age, da HBO, que também uma história de época também, mas é completamente fora do que eu escrevo, é Estados Unidos, né, a era de ouro dos Estados Unidos. Uhum. É legal, interessante, é do mesmo criador de Downton Abbey, então tô gostando de acompanhar. Acho que é a única que eu tô acompanhando, viu, por enquanto. Tá um pouquinho parado. Tô esperando as minhas séries retornarem, né? House of Dragon. The Last of Us. Você já assistiu? Ai, é tão linda. Eu fiquei tão triste quando cancelaram. Adoro. Nossa, cancelaram Mindhunter, não sei se vocês já assistiram. Assim. Ai, amo Mindhunter. Nossa senhora, Mindhunter, o cara cancelar uma série dessas, assim, é ser pragmático ao extremo, né? Assim, é dar uma banana pro prestígio, porque assim, você imagina ter o David Fincher produzindo uma série sobre como foram, né, estudados os primeiros serial killers, assim, o cara não deu audiência suficiente, vai lá e corta mesmo, né? E, por outro lado, lá vem aí Round 6, né? Eu não entendo porque fez esse Round sucesso 6 todo. É muito ruim, cara. Sinceramente, eu não entendo porque fez. Eu acho que essa coisa viral de batata frita, 1, 2, 3 e tal. Aí pronto, descarrilha, né? Deu uma vez um viral, pronto. Aí é carroça desgovernada. Né? Aí todo mundo assiste por assistir mesmo, pra saber por que virou meme e tal. Aí o Netflix viu o algoritmo lá. Pô. Aliás, eu recomendo aí O Assassino, The Killer, novo filme do David Fincher com o Michael assisti também, fantástico. Sensacional, hein? Muito bom. Eu ainda não assisti. Ele é muito bom. Quem gosta de romance policial mesmo, é menos suspense, ele é mais assim, mais lento, tá? É o cara em primeira pessoa falando e tal. Engraçado que assim, ele foge bem ao estereótipo, porque é um cara assim que ele fica falando coisas que ele não faz, né? Você não pode errar. O filme começa com o erro dele, né? Você tem que seguir o plano, ele improvisa, mas é muito bem feito e não tem aquelas coisas que às vezes os filmes estragam, né? É um filme que eu acho muito, muito bom, mesmo recomendo aí. The Killer. Assisti-lo aí. Viu? Oportunidade para meter muito bom. E isso tem a ver com a pergunta que eu quero fazer. Bom, antes eu quero dizer que eu assisti recentemente, esses dias, para dizer a verdade, o documentário sobre o Eurico Miranda. Achei que foi bem água com açúcar. Acho que eles pegaram bem leve. A família dele participa muito, então acho que eles não quiseram pisar muito nos calos, sabe? Achei bem leve, mas legal. É interessante. Para quem acompanhou o futebol no período em que ele e o Caixa d'Água, né, que era o presidente da FERJ, comandaram muito as coisas por aqui, é interessante, mas achei que foi meio água com açúcar. Mas, fala. Quem puder, assista sobre o Balão Mágico. Esse é Star Plus. Tá na fila. Muito bom isso. Como que é o linguajar
das obras, porque você está escrevendo um romance de época, você se prende muito, tipo, tá muito na sua cabeça, não, eu tenho que falar, eu brinquei, né, com o Assistilo aí, né, ou você se permite assim, não, a história é de época, mas menos também, não vou forçar tanto, porque a galera vai ler, não vai curtir, não vai entender, como que funciona para você nas tuas obras a questão da linguagem? Eu não chego nesse nível do português formal, mas eu uso palavras assim, a construção de frases também é diferente. Eu tento não modernizar tanto. Então, como eu posso dizer, os diálogos eles são mais floreados, né? Eu tento me aproximar assim. Eu pego como referência os livros da Jane Austen, então a forma como eles falavam, então uma coisa eles não era direta a forma, né? Eles falavam um pouco mais floreadas, então as frases ficavam um pouco maiores. Então eu tento deixar assim, não tão moderno, né? Tem autoras de época que não, que realmente usam mais o pano de fundo da época e usam uma linguagem mais, né, mais moderna. Mas eu tento deixar mais assim, formal, mas não português assim, difícil de entender. Sim. Aliás, as séries fazem muito isso, né? De pegar o Sim. pano de fundo, porque você vai assistir uma série dos anos 1800 e alguma coisa, e são pessoas lindíssimas, com os dentes extremamente Sim. brancos, extremamente asseadas, né? E a gente sabe que a realidade era bem diferente, né? Existe um vocabulário de palavras que sempre você vai encontrar nesse tipo de obra? O seu conto mesmo, né? Do Bastardo, né? A gente vê que é próprio desse tipo de história, né? Existem outras expressões que sempre a gente vai encontrar num livro de romance de época? A gente vai encontrar, né, o Bastardo, mas aí tem as coisas que aconteceu na época, por exemplo, duelos, né? Então, eu acho que é mais assim. Não tem. Ela falou de duelo, eu não sei porquê. Instantaneamente veio na minha mente um filme, sei lá, dos anos 80, talvez antes, do Homem da Máscara de Ferro. Não sei se vocês já assistiram. É um clássico. Tem muito essa pegada desse tipo de filme, assim? Sim, sim. Aliás, Eu me lembro bem desse e dos Três Mosqueteiros também, Três mais ou menos Mosqueteiros. do mesmo período ali, né? hoje eu estava comentando isso com o Kiko até na hora do almoço, né? Eu estava falando sobre as capas que eu pedi para serem refeitas, né, pelo Dennis Lenzi, porque uma delas, o Instagram, ele deu uma bloqueada, porque achou muito agressivo e tal, e é de um Só livro porque do tem um cara Caravaggio. decepando. É de um livro do Caravaggio, que é de 1634 e tal, e é estranho, em Livro ou 2023, isso, pintura? uma pintura. Você falou livro. E é estranho, né, em 2023 isso ser agressivo, mas aí a gente lembrou da época medieval, as formas de tortura da época medieval, realmente condenar alguém a andar com uma máscara de ferro assim na cabeça assim por anos e anos e décadas assim, né? E outros instrumentos de tortura realmente são o ser humano realmente foi muito criativo assim para pensar em algumas formas de machucar o outro. Agora eu queria saber o seguinte, Não, antes de você fazer sua pergunta, tem gente que em 2023 ainda fica machucando os pois outros. é, Porque se recusa, Will, a dar um like nesse não vídeo, custa nada. nesse papo que tá tão legal, já falamos de tanta coisa bacana. O pessoal tortura, a Não é gente nem não uma dá o like, tortura. não se inscreve no canal, não compartilha com os amiguinhos. Pois Então, é, o mundo continua façam isso. muito cruel, Will. Mas, Aline, existe assim, para você, não sei se consciente ou inconsciente, um corte, um período de tempo que dali para frente não te interessa? Fala assim, não, sei lá, depois de 1920 ou 30 é muito recente para mim o que importa é mais para trás. Existe isso para você ou não? E por enquanto eu escrevo ali na época da regência da Inglaterra, então, né, 1810 até 1820 um pouquinho. Mas o sexto livro, como o rapaz já vai ser mais velho, então vai pegar ali o período um pouco da Revolução Industrial, então vai ser um pouquinho mais ali 1800 e
30, talvez, 40. Mas eu acho que é o meu limite, ali a época vitoriana da Inglaterra. É o limite até onde eu vou, por enquanto, né? Não, quando chegar no 17º já vai estar na Segunda Guerra Mundial ali, ó. Já vai estar. Mas eu ia perguntar também justamente sobre isso. Você falou que se vê, pode ser que mude, né? Mas se vê encerrando a série agora nesse 6º livro que nem planejado foi. Você já pensou no e depois? E depois? Eu Vai mais para não trás sei. ainda? O que você vai fazer? Então, eu não sei. Olha, na verdade, eu tinha até esquecido desse livro, porque eu tenho um planejamento de escrever um livro ambientado aqui no Brasil, na ditadura, na época da ditadura. E eu tenho já esboços dele, é um livro que está guardado. Então, eu queria me dedicar a ele, não sei em que momento, mas talvez, vamos ver se eu encerrando a série, ou é porque o pessoal pede mais romances de época, né? Então, vai muito aí do que o meu público tá disposto a consumir, então... mas não sei, talvez se eu vou para esse livro, ou se eu começo outra série de época, ainda não decidi. Um problema, pelo menos seria para mim, não sei se é um problema para você, que eu percebo em alguns autores que escrevem longas sequências, é que o tempo... Tá, tem gente que faz sei lá, um prequel, ou faz sei lá, mas tirando isso, o tempo tá sempre só avançando, né? Você tem que estar sempre indo para frente, né? Os personagens estão ficando mais velhos, você não tem como, né, dizer que fulano casou com Beltrana, tiveram um filho e não passou 5 anos, 6. O tempo tem que avançar, então isso acaba sendo um problema, porque você começa a ir muito lá para frente, onde já não tá te interessando tanto. E eu vejo que algumas pessoas meio que se incomodam. Eu tava até vendo uma das autoras que o pessoal fala assim, não, a gente quer o personagem tal, não mata ele não. E ela, porra, ele já vai chegar nos 100 anos, a história andou, eu não tenho mais como manter esse cara vivo, porque o cara vai ficar pra semente. Você se enxerga com esse tipo de questão? Ou realmente assim, você já pensou, não, eu vou parar no 6º e eu não vou ter que me preocupar com isso? Eu acho que o 6º vai ser o meu limite mesmo, porque, né, os personagens vão estar mais velhos, quem começou lá no primeiro livro, né? Então, eu não quero ter que pensar nisso, na morte dos personagens, ou questões desse tipo. Então, provavelmente essa série vai parar no 6º. Se, de repente, surgir alguma ideia, eu vou ambientar, vai ser ali no mesmo período do 6º, então eu não pretendo avançar muito mais que isso, né, com essa série. Nunca diga nunca, hein? É. Se o 6º explodir aí de sucesso, amigo, eu faria o 7º, 8º, 9º e o 10º. Então. Aliás, vamos tentar explicar para as pessoas, né, por que os leitores do gênero que você escreve gostam do gênero que você escreve. Porque do terror é o medo, aquela sensação, aquele sentimento. O policial gosta da coisa da investigação, do submundo ali, da coisa mais voltada por uma violência urbana, às vezes rural ou não, mas assim, que fala bem do instinto do ser humano. Eu acho que é isso que atrai a gente no policial, no mundo do crime e tal. Quem gosta, por que os leitores do romance de época gostam do romance de época? Bom, vou falar por mim, como leitora de romances de época. Mais de 80, eu gosto disso. Eu gosto, bom, para mim é a parte histórica, né, de você poder conhecer outro período, conhecer um pouquinho mais. Não são todas as autoras que se aprofundam na época, mas você tem alguns vislumbres de como que era a sociedade, então isso me fascina bastante. E acho que para as leitoras é aquela coisa de você ter, principalmente que os livros, a maioria é ambientado na Inglaterra ou algum outro país que tem os títulos nobiliárquicos, então tem toda aquela apelação do duque, do conde, né? Então, e tem esse apelo de contos de fadas, né? E o final feliz também, que é sempre garantido nos romances de época. Ela gosta de todos foram felizes para sempre. Isso já a galera gosta disso, né? É uma coisa que
reconforta quem lê, né? É engraçado porque Isso. você vê é a total antítese de um livro de suspense, né? Porque a gente já teve várias autoras aqui, Ari Nascimento. Ela chega, não, meu livro vai ser assim mesmo, vai dar tudo certo, vai ser final feliz, tal, assim. E as pessoas já lendo, sabendo disso, né? E não. Porque se você falar isso de qualquer outro livro, de qualquer outro gênero, você acaba com o livro, assim, você contar o final, né? Mas o livro é bem diferente de uma música, porque a música tem um trecho ali, não, eu vou esperar aquele trecho daquele solo, aquela virada de bateria, tal. Num filme também, às vezes você assiste o filme só por causa de uma cena de ação e tal. O livro é inteiro, né? Ele é todo, ele é do começo ao fim. Ninguém lê um livro por causa de uma cena, não. Tem aquela cena ali, depois do 10º capítulo, vale a pena ler por causa dele. Não. Se desde o começo não ficar bom o texto, a leitura, tal, ninguém continua, ou então continua, e mesmo que tenha uma cena boa, a impressão é que é ruim, né? É um livro ruim, ainda mais o que você escreve, tem, imagina, 500 páginas, mesmo sabendo como vai terminar, é a viagem que importa, né? Essa coisa de, como você mesma falou, a transcrição de uma época, de um período, isso aí que deve ser gostoso para as pessoas acompanharem quando estão lendo, né? Sim, sim. Muito legal. E atualmente, você assim, depois que você passou a escrever, você começou a ler esses outros livros com esse olhar mais assim, deixa eu dar uma investigada aqui, nossa, essa cena aqui, a pessoa descreveu muito bem, deixa eu ver como que ela fez, tal, para eu tentar dar uma replicada aqui, ou então, mesmo natural. Cortou a pergunta. Como é que você passou a ler, né, os livros do gênero que você escreve? Se você teve um olhar agora mais técnico, tal, ou você continua lendo como um leitor normal? No começo eu tive muita dificuldade, né, depois que eu me lancei como escritora, de ler livros de qualquer gênero, porque eu lia querendo editar os livros. Eu lia, assim, com um olhar crítico, não, mas essa frase ficaria melhor assim, e eu não conseguia me concentrar na Normal. história. Nossa, foi terrível me livrar dessa sensação e poder aproveitar a leitura como leitora, né. E agora, aos romances de época, eu costumo ser crítica também, assim, bem chatinha para essa questão da parte histórica, né. Então eu gosto de ler, Ela os é a livros. fiscal Will do livro dos outros. Eu sou. Eu fico: "Não, mas não faz sentido isso aqui, esse personagem não se comportaria assim nessa época". Então eu sou, como leitora, eu sou um pouco chatinha, assim. Viu? Ela falou que não tem fiscais, ela é a É. fiscal. Eu sou a própria fiscal. Agora, eu fiquei curioso com uma coisa, também, aqui a Aline já percebeu, né, Will? A gente não segue uma linha temporal, a gente vai e volta. A gente vai e volta no tempo. Quero saber que livro foi esse que você ganhou, né, do seu avô, sobre um cachorrinho perdido em uma floresta. Também quero saber o título. Então, quero saber qual é o livro e quais eram os gibis que você comprava com seu avô lá em Caxambu. Né, o outro falava, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, ela fala, quando eu era pequenininha lá em Caxambu. Era o Cachorrinho Samba na Floresta. Eu não lembro agora a autora, mas era um livro infanto-juvenil, e foi o primeiro livro que eu li que não era inteiramente com figuras, né, com imagens. Então, tinha várias páginas com texto mesmo. Então foi minha primeira leitura, assim, né, de pequena, que fez eu me interessar. E os gibis são os gibis da Mônica, então todo domingo eu ia lá comprar um gibi da Turma da Mônica com o meu avô, então foi uma lembrança, assim, que a gente criou maravilhosa e que me ajudou aí, né, tenho toda a certeza que fez com que eu me interessasse por literatura, e primeiro como leitora e depois como escritora. Eu acho que isso, posso estar falando bobagem, mas acho que se perdeu um pouco, né, a molecada hoje não é muito É, chegada no gibi. Tem muitos que gostam de mangá, tem muitos que uhum. gostam das histórias, né, da Marvel, da DC, mas gibi, principalmente, assim, de Turma da Mônica, DuckTales eu não ouço nem falar mais. É, também Não sei não. nem se existe ainda, o pessoal lê. E era uma maneira, assim, bem interessante, né, de você
dar os primeiros passos ali, ou fincar mais os pés no mundo da literatura, porque tem a parte do desenho, tem a parte da escrita, tem toda uma história, né? O dos DuckTales mesmo, assim, tinha uns gibizão lá de mais de 100 páginas que, pô, por mais que tivesse cheio de desenho, era um bom tempinho para ler aquilo ali, tinha que ter uma disposição. Eu não tenho visto isso. Sim, mas a Turma da Mônica, ela migrou pro mangá. Tem o mangá da Turma da Mônica também. Tem isso, Então, tem assim, esse detalhe. tem isso aí também. Eu acho que o Maurício de Souza é bem inteligente, assim, no ramo, né, que ele tá inserido, ele tá bem antenado, então, já a Turma da Mônica já tá na adolescência, então, assim, tá acompanhando bem, assim, essa galera e tal. Então, eu acho que, e tem muita coisa, assim, de animação para molecada, para criança, então tá investindo, assim, nos vários flancos, assim, realmente o Walt Disney brasileiro mesmo, o cara tá, é uma empresa, assim, que deve estar muito de olho nas coisas que estão rolando aí. Will, Mas, Aline, deixa eu só fazer um comentário, eu tive a curiosidade de pesquisar aqui, é um livro da Maria José Dupré, O Cachorrinho Samba na Floresta, e pasmem, esse livro faz parte da coleção Cachorrinho Samba, então existem vários cachorrinhos sambando por aí. Isso, tem. É o nome do cachorro, Samba? Cachorrinho Samba. Era o nome que o seu Jorge, né, queria dar pro filho dele, né? Deu, né? Conseguiu? Sei lá. Samba. Essa aí eu desconheço. Samba. Querido. Aliás, um abraço aqui pro Mano Vladimir, que é o nome do filho da Marisa Monte. Deixa eu te perguntar, Aline, você falou que ainda existe, eu concordo, todo mundo vai concordar, que existe ainda um preconceito com os autores nacionais, do romance de época, inclusive de todos os gêneros, a galera prefere ainda mais a galera lá de fora do que a daqui. Eu queria que você, se fosse possível, se existe, traçar qual seria, se é que existe uma diferença entre a literatura estrangeira e os autores nacionais, as autoras nacionais desse gênero. É parecido, é igual, tem diferenças, tem características próprias? Você conseguiria definir isso? Eu acho parecido, inclusive, assim, tem autoras brasileiras desse gênero que dão de 10 a 0 em estrangeiras que estão sendo publicadas, né, por editoras aqui do Brasil. Então, não tenho dúvida disso. São, assim, muito melhores, tanto narrativa quanto, né, a criatividade do texto. São muito melhores, muito melhores. Isso é até comum, né? A gente... Não é raro você ler um livro que tá hypado pra caramba daquele autor norte-americano, via de regra, né? Ou inglês, que é o que também mais rivaliza, enfim. Tá hypado pra caramba, aí você vai pegar um livro de um autor brasileiro, que é no mesmo gênero. Cara, não raramente é melhor. E não por essa bobagem de que tá ambientado no Brasil e não sei. Não, é porque realmente a história é mais envolvente, é mais interessante. Às vezes é muito mais bem desenvolvida, pensada, trabalhada, né? Isso não é incomum, mas infelizmente o livro hypado já vem se vendendo sozinho. É igual loja de tênis, né? Você põe lá todos os tênis expostos na vitrine para a pessoa entrar, olhar. O Nike você pode botar escondido ali, que a pessoa vai entrar e perguntar do Nike. É a mesma coisa, esses livros já chegam se vendendo. E ainda assim, chegando já se vendendo, as editoras ainda fazem um alto investimento de marketing em cima, e aquele brasileiro, que às vezes tem uma história muito mais interessante, fica escanteado. Por quê? Porque não vai trazer o retorno financeiro que o livro hypado estrangeiro traz. E o brasileiro, como consumidor, ele é muito influenciável, né? Ele é muito influenciável. Você coloca lá numa capa, autor que vendeu mais de 45 milhões de... Nossa, o cara compra só por causa disso. Não, isso aqui deve ser bom demais, porque assim, o tanto que vendeu... Então, assim,
o consumidor, eu digo inclusive que o brasileiro não é capitalista, ele é consumista, porque ele gasta até o dinheiro que ele não tem. Então, nem capitalista ele é, porque não tem capital, mas ele consome o que tem, o que não tem, ele se deixa levar muito, não sei lá o que é, se é a ansiedade que a gente desconta comprando nas coisas, então assim, Sim. sai comprando tudo e não para analisar, ver assim, pô, vou dar uma chance para um autor nacional, não percebe que a qualidade é igual, material, às vezes até melhor, que se capricha mais na capa, na diagramação. Então, às vezes, sim, tem livro fisicamente muito feio vendido assim, porque o cara às vezes quer o lucro mesmo, assim, usa qualquer papel, faz capa de qualquer jeito, assim, papel branco, assim, às vezes a fonte assim, borrada. Tem editora grande aí, pô, e faz isso com muito livro, hein? Uhum. Mas enfim, aí você pega esses livros que a gente tem editado aqui, todo mundo que pega fala assim, pô, tá muito bom para ler, tá fácil de ler, porque você falou aí O papel dessa, tá bacana, tá bonito. você falou dessa questão da letra pequena, porque seus livros são grandes, mas tem livro que, assim, é menos de 100 páginas e a fonte parece que é tamanho 8, assim, parece que vira, assim, o padrão. Não, aí a editora tem que fazer livro assim, Pouca com a página. tinta fraca, fonte pequena, então Papel transparente. é complicado, assim, né? Então, assim, e isso vende também porque também as grandes editoras têm um hype maior do que, às vezes, uma autora independente que está vendendo um produto de qualidade boa pelo mesmo preço, concorrendo ali, e não se dá chance. Mas é o tipo de coisa que você tem que trabalhar aos poucos, né? Formiguinha, pouquinho em pouquinho. Mas, assim, não custa nada dar uma chance às autoras e autores brasileiros de todos os gêneros, e eu acho que a plataforma como a Amazon é uma coisa boa, porque você oferece lá, às vezes, num preço, né, que a pessoa não tem como não dar chance, né? Muito pouco, assim, os valores, né? Inclusive, eu gostaria que você... até no Kindle Unlimited, né? Exatamente, né? Queria que você falasse, então, qual a sua experiência de feedback de leitores que você tem. Seus livros têm avaliações muito boas, assim, em quantidades, muito bem avaliados. Queria que você falasse como está sendo a sua experiência com a Amazon e os leitores e resenha, essa coisa toda. Então, no começo, né, foi difícil de quebrar essa barreira, como eu falei, e aí veio aí o Bridgerton, né, para ajudar esse boom, mas no começo foi difícil, e é muito difícil você, um autor independente, conquistar o seu público, né, você começar, assim, ser desconhecido e não ter apoio de nenhuma editora, você tem que fazer o seu próprio marketing, você tem que fazer a sua própria diagramação, você tem que estar antenado nas redes sociais, você tem que escrever ao mesmo tempo. Então, o começo foi bem difícil e tinha pouco público, né, pouca avaliação. E aí veio esse boom dos romances de época, então agora meu público está crescendo cada vez mais, as avaliações, tenho recebido muitas avaliações positivas dos leitores, que eu acho que é muito importante isso para a gente, né? A gente ter esse feedback, saber se eu que escrevo os livros grandes, né, para saber se os leitores gostam, se não gostam, então eles gostam, né? Então é muito importante para a gente, mas é difícil como autor independente, né? Que você estourar essa bolha e conquistar as coisas. E aí, né, gente, só para fazer uma justiça aqui também com os leitores, que às vezes o leitor dá uma chance e tem o azar de pegar um escritor que não escreveu direito, não revisou, não se deu ao trabalho de fazer uma coisa bem feita, e aí perdeu-se um leitor porque ele vai ter a impressão que todos os autores nacionais escrevem daquele jeito. Ele não tem isso do autor estrangeiro. Não, eu peguei um autor estrangeiro ruim, mas tenho vários bons, até porque, assim, eu peguei um autor estrangeiro ruim da Dinamarca, mas tem da Suécia, tem dos Estados Unidos, tem da Itália e tal. Brasileiro, não, como aqui é tudo, cai no mesmo balaio, né? Isso. É bem difícil isso. Bom, a gente tá chegando já no finalzinho da live, quando a gente percebe, da live, porque hoje é gravado, mas enfim, vocês entenderam, quando a gente percebe o tempo voou e eu quero ainda falar sobre um assunto que eu tô querendo falar desde o início, então antes que não dê tempo eu vou falar.
O seu primeiro livro, né, o Promessas de uma Vida, ele foi apontado como o melhor romance de época nacional pelo blog Romances Históricos. Como que foi essa Sim. experiência? Como que isso aconteceu? Qual que foi a sensação? Você sentiu assim, acho que estou indo no caminho certo? Como que foi ser indicado assim, logo na estreia, tipo, melhor romance de época nacional, por um blog que fala Sim. sobre isso De ro especificamente? Isso, eu fiquei muito surpresa, porque, né, a Roberta, que era quem escrevia para esse blog, e ela lê bastante, até romances históricos também. E quando eu vi, assim, na resenha dela, ela falando, eu não acreditei. Aquela coisa da insegurança, a gente lê assim e fala: isso aqui sou eu mesmo, ela tá falando de mim mesmo. Então eu levei um tempo, assim, para cair a ficha e falar: não, então acho que alguma coisa eu tô fazendo certo, então tô no caminho certo. Mas mesmo assim, continuei ainda tendo dúvidas, quase desisti de seguir aí, mas tô aí, segui em frente aí, já tem o terceiro, agora o conto que lançou, e aí tá vindo o quarto, o quinto e o sexto. Que maravilha. Muito bem. Bom, os leitores dela agradecem, né, Will? Com certeza. Sim, claro. Bom, mas como eu disse, a gente está chegando na reta final aqui do episódio de hoje. A nossa plateia fica como, Will? Fica triste, fica xoxa, chateada, né? Mas eu queria agradecer demais a Aline por esse papo. Eu acho que é um episódio muito bom para a gente começar 2024. Não será o primeiro, será o segundo, mas ainda assim, né? Estamos começando Sim. 2024. Queria agradecer demais a ela ter aceitado participar, por ter se disponibilizado, estar aqui com a gente, gravando. Foi muito legal, foi muito bom. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu nesse dia 4, quando o episódio foi lançado, mas também quem ainda vai assistir. O episódio permanece no YouTube para assistirem quando quiserem, quantas vezes quiserem, curtirem, compartilharem. Não esqueçam de se inscrever no canal. Antes de passar as palavras para eu se despedir e depois para a Aline, eu quero lembrar para quem está nos assistindo que essa live, esse episódio, foi patrocinado pelo Clube do Leitor. Vocês podem segui-los no Instagram, @Clube do Leitor BR. Eles fazem um trabalho muito legal que visa aproximar o leitor do autor, visa tornar o leitor mais engajado. Se você é um leitor contumaz, que curte muito, vá lá, que vai ter muitos autores para você conhecer. Se você é um leitor que quer passar a escrever, vá lá, que vai ter muita dica bacana para você. E se você é um autor que quer ser levado para cada vez mais pessoas, vá lá também, que eles vão fazer um trabalho muito bacana. Sempre eles fazem live, círculo de leitura, roda de debate, enfim. @Clube do Leitor BR lá no Instagram. Sigam. E lembrando para vocês que a coletânea do Pod Letras de 2023 continua à venda no site do Mercado Livre, assim como o livro do Daniel Freitas, vencedor desse primeiro concurso, Canção das Adagas, um livro que está incrível, está lindíssimo e a história sensacional. Lembrar para você que vamos lançar em breve o edital deste ano, vai sair mais cedo do que no ano passado, né? Então já fica aí antenado. Como o Will falou, espero que você já tenha escrito o seu conto, que você esteja na fase final, porque normalmente, né, Will, aquele conto mais bem trabalhado acaba Sim. tendo um resultado mais interessante, tem mais Detalhe, possibilidade de detalhe ser selecionado. importante. Tema livre. Então, Tema você pode livre. escrever o que você quiser, um conto de época, qualquer tema, Ó, desde que esteja bem escrito e seja interessante E aqui, esteja certo? dentro das regras do Exatamente. concurso. Lembrando que o link para esses livros estão aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar aí direto para lá, ou se você está numa plataforma de áudio nos escutando, você pode entrar no site do Mercado Livre, digita lá Pod Letras, digita lá Canção das Adagas. Tem outros livros lá também, tem livros meus, livros do Will, tem o livro do Kiko também, enfim. Dá uma pesquisada na lojinha lá que tem bastante coisa legal. Já falei demais, o Will passa a palavra para você e você entrega para a Aline encerrar para nós esse episódio de hoje. Agradecer todo mundo que acompanhou e vai acompanhar. Agradecer muito a Aline por ter estado aqui conosco hoje. Foi muito legal. Dizer que nós estamos nas redes sociais, @podletras em todas elas. E que toda terça e toda quinta às 8 da noite tem um episódio inédito aqui, live ou não. Sempre um convidado novo para mostrar para vocês a diversidade
cultural que a gente tem aqui para que vocês depois possam conhecer melhor e dar oportunidade para essas pessoas incríveis, tá bom? Então agradeço todo mundo aí que nos acompanhou e deixo as palavras finais com a nossa convidada de hoje, Aline Galeotti. Muito obrigada, Will, César. Gostaria de agradecer vocês pelo convite. Foi um bate-papo muito legal. Nem vi a hora passar. Quando o bate-papo é bom, a gente nem vê a hora. E convidar aí você que não me conhece a seguir minhas redes sociais, Aline Galeotti. E quem já for meu leitor, pode deixar recadinho, que eu amo recadinho na DM, vem conversar comigo. E é isso. Muito obrigada, gente. Então é isso aí, galera. Terça-feira a gente está de volta, isso vai ser numa quinta. Terça-feira a gente está de volta às 8 horas da noite. Bom, toda terça e quinta a gente está aqui. Até hoje não falhamos, né, Will? Só um dia. Não, mas não foi falha. A gente estava lá na Bienal, foram Bienal. uns 500. Né? Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigado a todo mundo. Um abração. Tchau, tchau.